Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para levar a bola à casa de todos os apaixonados pelo desporto rei. Devo dizer que o Bola na Rádio amanhã comemora o seu primeiro aniversário. Foi no dia 7 de fevereiro que demos o pontapé de saída deste projeto, que tem como principal objetivo partilhar as histórias do futebol e do futsal no Alto Alentejo. Ao longo deste primeiro ano, já tivemos aqui dirigentes, presidentes de clubes, jogadores e jogadoras, treinadores e árbitros, parceiros e patrocinadores e muitos antigos atletas que nos têm trazido os seus percursos e experiências. Hoje temos mais um grande jogador, mais uma personalidade indissociável do nosso futebol e do nosso futsal, Manuel Sardinha. Manuel, bem-vindo ao Bola na Rádio. Olá, obrigado pelo convite. Para contextualizar aqui um bocadinho e antes de começarmos, Manuel Sardinha jogou futebol e futsal por mais de 30 anos. Começou no Elétrico, passou pelo Lusitano de Évora, pelo Académico de Viseu, pelo Penafiel, Fremundo, o Elvas, Campo Maiorense, União de Montemor, Desportivo de Beja. E já na fase final da sua carreira jogou ainda futsal, representando a CIR, a Belhó, o Condestável e o Estrela. Foi uma carreira longa. Comprida. Só em uma parte, só para referir que no Condestável não foi futsal, sim, foi futebol de 11. Ok. Sim, e desde os meus 12 anos que iniciei no Elétrico Ponte Souro, fiz 2 épocas de iniciados em Ponte Souro, que por acaso até correram bastante bem. Uma delas fomos campeões distritais. A primeira, para começar, foi logo. Fomos campeões distritais, passámos a primeira fase do Nacional, a segunda fomos às fases finais e tombámos aí. Que idade é que tinha quando começou 12, a jogar? 12? 12 anos. Já foi tarde, ou não? Oficialmente sim, mas já havia o bichinho da bola, jogava os chamados jogos de rua. Curiosamente comecei com não era futsal na altura, era futebol de salão. Gostava imenso, o pessoal da terra juntava-se, fazíamos sempre grandes grupos, as chamadas futeboladas, como nós dizíamos, e fazíamos grandes jogos sempre todas as tardes, mas em futsal, em futebol de salão. Era aquele jogo ainda com as tabelas, mas dava bastante gozo. Onde é que nasceu? Eu, em Évora. Como é que chegou ao Elétrico? Como é que chegou ao Elétrico? Foi assim repentino e inesperado. Os meus pais trabalhavam na terra, em São Mansos, que era onde eu morava, e receberam um convite para ir trabalhar para uma quinta junto à Ponte Souro. Aceitaram, eu fui atrás, escola, não queriam que eu jogasse futebol, os meus pais, sempre aquela briga, tens que estudar, está bem, eu estudei, continuei a estudar e a uma dada altura o patrão dos meus pais era amigo do treinador das camadas jovens do Elétrico e ele propôs-lhe. Fizeram as choradinhas aos meus pais e tal, mas aquilo não correu muito bem. Só ao fim da terceira ou quarta vez é que lá me deixaram ir. E graças a Deus, fiz lá uma épocazinha muito boa, depois assim interrompida porque acabámos por voltar outra vez para Évora. Mas foi interessante. Ainda hoje recordo e vou lá muitas vezes, já a Ponte Souro, profissionalmente tenho que lá ir e encontro lá pessoal daquela altura. Acho que foi uma excelente equipa, toda a gente concorda que foi a melhor equipa de iniciados do Elétrico, desde sempre, pelo menos, é o que dizem, eu não sei. Quando jogava na rua, já jogava a guarda-redes? Não. Não? Não, isso sim, umas vezes jogava, outras vezes não jogava, eu gostava muito, como toda a gente, quase como todos os guarda-redes começaram a querer jogar e a querer marcar golos.
Como viam que a coisa não era muito fácil, então voltávamos para trás, não é? Até porque a malta no futsal, quando joga assim na brincadeira, acaba por ir rodando, não é? É assim, muda os 3 e acaba os 6. E como é que se fixou na baliza, então? Foi exatamente no elétrico. Curioso, a primeira época fiz a primeira época sem problemas, com o treinador na altura, o Paulo Rocha, e terminámos essa época, como correu bem, e como já disse. Na segunda época veio um senhor de Alfarrede, que não me recordo o nome dele, que era o treinador, que foi para lá como treinador, e eu digo, não, vou experimentar. Como era assim, era o mais velho, naquela altura eu era de segunda época, os outros eram tudo de primeiro, de segundo ano, eram todos de primeiro. Vou arriscar, quero começar aqui a jogar a avançado. Mas o homem lá me convenceu, deu uma volta, não pode ser, tens qualidades, vens para aqui, não temos também mais ninguém. Olha, a partir daí foi sempre, nunca mais tive a tendência de voltar dali para fora. E como é que foi o percurso a partir daí? O percurso a partir daí acho que foi sempre a subir. Fui para o Lusitano, depois saí do elétrico, os meus pais vieram-se embora a meio da época desportiva, chamamos assim. Vim passei o resto dessa época sem jogar, mas depois, como tinha pessoas conhecidas, não sei o que, levaram-me para o Lusitano. Treinei, as pessoas gostaram. Acabámos por fazer alguns brilharetes, entre aspas, fomos campeões distritais também, e a partir daí, pronto, andei sempre um ano à frente, ou seja, no segundo ano juvenil já jogava com os júniores, quando era júnior jogava nos séniores, e pronto, depois foi sempre a progredir. E esta viagem até ao norte, como é que se dá depois? Para Viseu e para Penafiel? Essa viagem até ao norte surgiu ao final do segundo ano de sénior no Lusitano. Tivemos uma primeira, agora para contextualizar, tivemos uma primeira época assim um pouco atribulada, mas com uma excelente equipa e com um treinador que me marcou para a minha carreira para sempre, que foi o Carlos Alinho, que foi a primeira época, curiosamente também foi a primeira época dele em Évora. Uma excelente equipa, com montes de problemas depois de dinheiros, não pagamentos, pessoal a passar mal, enfim, pronto, com problemas familiares, que o jogador também tem a vida familiar, como é óbvio, e se não tiver aquilo que efetivamente lhe foi prometido, a coisa não corre assim muito bem, não é? E ao fim de algum tempo ressentiu-se, a equipa andava assim um bocado complicada, os próprios diretores depois já davam quase o dito por não dito. Bem, enfim, pronto, foi assim uma época muito atribulada. Tanto que ele depois nem sequer acabou a época e acabámos, pronto, por nos manter na segunda divisão. E na época seguinte, básico, que era a tal época que eu ia referir agora, o que aconteceu foi que andámos a pagar um bocadinho aquilo que se tinha passado na época anterior. Tudo malta nova, tudo malta das camadas jovens do Lusitano, mais 2 ou 3 elementos que vieram de fora para fazermos uma época para manter. Que é um facto é que isso não aconteceu. Pessoalmente a época correu-me bem, lá está, a equipa não era muito forte. Eu jogando na posição em que jogava a guarda-redes tinha sofria um bocado, não é? Sofria um bocado, se as coisas me corressem bem, muito bem, se as coisas não corressem assim muito bem, estava tramado. Pronto, as coisas felizmente correram bem. E no final da época, com um colega, que era o António Modas, eu disse: Modas, eu gostava de dar o salto daqui, achas que havia para a hipótese de sabes de alguma coisa, não sei o quê? E eu, olha, vou tentar. E inicialmente havia um convite para ir para Vizela, se não me estou em... acho que era Vizela, tinha lá um treinador que era o Vital, não o Dinis Vital, um guarda-redes, um Vital que foi jogador, não me recordo onde, mas lembro-me que era o Vital o treinador. Queria que eu fosse para lá, mas entretanto depois surgiu a hipótese de ir para Viseu, curiosamente, sem eu saber, por indicação do tal treinador do Carlos Alinho. Não sei porque eu optei por ir por Viseu, e felizmente passei lá 3 anos muito bons.
2 anos na segunda divisão, 1 ano na primeira, foi muito bom. Mesmo uma terra muito acolhedora, com gente muito boa mesmo. E na época em que o futebol era futebol em termos de assistência, lembro-me de 2 dos anos, praticamente tínhamos o Fontelo cheio sempre, a assistir aos jogos em casa. Foi excelente. Também estavam na primeira divisão, não é? Não, nessa altura não? Sim, a última época foi a época de primeira divisão, mas as 2 anteriores, tanto a primeira que fui para lá, que tínhamos uma equipe nada de especial, mas bem organizada, tínhamos sempre mais de meia casa, e estamos a falar sempre na ordem dos 10, 12, 13 mil pessoas a ver o jogo. Na época seguinte, que foi a época que subimos divisão, tínhamos o Fontelo praticamente sempre cheio nos jogos em casa. E só para dizer, não perdemos um único ponto em Viseu. Conseguimos subir de divisão com equipas com orçamentos muito superiores, caso do Beira-Mar, caso do Torriense, Leiria, na altura. Era ainda bastante jovem nessa altura, ou não? Tinha 21, 22 anos. 21 anos, uma mudança para o norte do país, para um clube que depois chega à primeira divisão. Exatamente. Não foi complicado? Ou as coisas correram bem? Os primeiros 2 meses por aí não foram assim muito fáceis, não. A adaptação, novas metodologias, nova terra, nova gente, não foi muito fácil, mas graças a Deus tinha um grupo muito bom, que me integrou, e isso tenho que agradecer. E as coisas começaram a correr bem, fui progredindo, tanto que nesse primeiro ano nem sequer comecei a jogar, só comecei a jogar para aí em outubro, novembro, por aí, mas depois também foi até o fim. Quase até ao fim, à altura em que aconteceu uma situação complicada, que me lesionei, e numa altura também bastante chata, que fui convocado para a seleção de Esperanças, na altura, um convite para a seleção de Esperanças, fui, mas tinha uma lesão no ombro que me impossibilitou de continuar e de poder, sei lá, podia ter sido outra coisa, não é? Nunca se sabe. Ainda ficou uns anitos no norte do país? Sim. Norte, 3 anos em Viseu, um em Penafiel e outro em Friamundo, sim. Penafiel não correu assim tão bem, praticamente não joguei, não joguei, passei 1 ano sem jogar. Era convocado, sim, mas não jogava. Eram opções, tínhamos que respeitar, mas que não caíam bem, não. Mas, pronto, é difícil ser o guarda-redes suplente? É um bocado, principalmente para quem gosta de jogar. E esse ano marcou-me um bocado nesse sentido, porque já tive épocas seguintes em que poderia ter continuado no clube onde estava. Refiro-me, por exemplo, a Cabo Maior. Tive também sem jogar há algum tempo, e entretanto surgiu um convite assim a meio da época, e eu aceitei que era para ir jogar. Fui jogar para uma segunda divisão quando estava numa primeira, por exemplo. E aceitei, era aquilo que mais gostava, era de jogar. Eu só recuando aqui um bocadinho, como é que depois regressa aqui para o Alto Alentejo? Para Elvas, mais concretamente. Sim. Foi após a época em Friamundo. Foi o primeiro ano da divisão de honra, na altura eram 20 equipas, se eu não estou em erro. 20 equipas e desciam 6 equipas, acho eu que eram 6 equipas que desciam. Havia muito boas equipas, lembro-me do Elvas, tinha descido da primeira divisão, e estava a disputar a divisão de honra. Éramos nós, sei lá, Académicas, sei lá, havia muito boas equipas. Estoril, lembro-me o Espinho, que tinha uma grande equipa. Lembro-me uma altura em que o Benfica de Castelo Branco também apostava na subida, era Portimonense, se eu não estou em erro. Não, Portimonense não, muito. Sei que havia muito boas equipas, e o campeonato foi muito disputadinho até ao final, e nós acabámos por descer a divisão. O Elvas foi o primeiro na linha d'água que desceu para a segunda divisão B, que havia a divisão de honra, depois a segunda divisão B e terceira, e depois, se eu consigo não perder, o Elvas desceu, descemos nós, e pronto, e mais umas equipas. E em Friamundo, aquilo no final foi assim um pouco complicado, embora tenha feito a maior parte dos jogos.
quando chegou à altura de renova, não renova, quem fica, quem deixa de ficar, ninguém disse nem água vai, nem água vem. Vamos cima dizer, eu fiquei sem clube, basicamente fiquei sem clube no final da época e empresário não tinha e depois tive que andar à procura. Como sou de Évora, vim para aqui, andei à procura de clube, por mim. Um dos locais que procurei foi o Elvas, efetivamente, e ao fim de uma semana me voltaram uma chamada e disseram-me que manda para cá, e assim foi. E ali fiquei. Graças a Deus também fiz lá boas épocas. Teve alguns anos na primeira divisão contra clubes que são as referências da maior parte dos portugueses. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa. Muito boa. Poderia ter sido bem melhor, porque acho que tive alguns azares na carreira que impossibilitaram de poder gozar mais um bocadinho disso. E gozar no sentido que para mim o futebol dava-me gozo, gostava de jogar, gostava daquilo que fazia. Na época em que subimos à primeira divisão no Académico de Viseu, ainda há pouco tempo estive a ver, tenho recortes disso. Era o único jogador que tinha os jogos todos feitos. Refiro-me a jogos de taça, refiro-me a jogos de campeonato, refiro-me a jogos na altura, o apuramento de campeão da segunda divisão, que acabámos por ser campeões também nesse ano. Vencemos a Zona Centro e depois acabámos por ser campeões num ano em que o Famalicão teve um problema com o Famalicão, que subiu de divisão, mas depois acabou por ir parar à terceira divisão por causa de casos de corrupção, não sei se mais ou menos contextualizado. E nesse preciso jogo com o Famalicão no apuramento de campeão, o último de todos, que nós sabíamos que isso já não iria contar para nada, fiz uma ruptura de ligamentos que deixou 6 meses fora da competição. Ou seja, os primeiros 6 meses de competição na primeira divisão. Só para dizer que o primeiro jogo que fiz da primeira divisão foi em fevereiro da época, ou seja, já a meio da época. O primeiro jogo que fiz com o Benfica, em casa, correu-me extremamente bem. Não acusou pressão? Não, muito pelo contrário, acho que é daqueles jogos que toda a gente quer jogar. E foi excelente, foi uma sensação assim única, olhar para o Fontelo como nunca o tinha visto. Já o tinha visto cheio, mas nunca o tinha visto a abarrotar. Como é que ficou esse jogo, lembra-se? Lembro, de má memória. Perdemos 1-0. Eu digo má memória porque esse jogo perdemos já nos descontos e a terminar os descontos. Nunca mais me esquece de um canto marcado, não me lembro por quem, alguém que cabeceou uma bola, eu defendi a bola e o Ricardo brasileiro, o brasileiro, exatamente, o central, Ricardo Gomes, que numa recarga fez o gol e a seguir a bola vai ao meio campo e acabou o jogo. Digo má memória. Enfrentou grandes equipas nessa altura. Sim. Benfica e Porto provavelmente estariam. Benfica, Porto, o Sporting. Sim. Para salientar os três, e joguei contra os três. O primeiro jogo com o Benfica foi em casa, porque o outro eu não pude jogar, estava magoado, a primeira volta tinha sido na Luz. Com o Sporting, idem. Curioso que ver a equipa, a minha equipa do coração, que era a equipa, eu sou sportinguista, desde pequenito, não fanático, mas adepto, gosto imenso do clube, e ver o nosso clube a jogar contra o clube da nossa simpatia foi excelente, para mais com o ídolo da minha infância, que sempre foi, que era o Vítor Damas. Curiosamente fez o último jogo contra nós em Viseu. Não joguei porque estava magoado ainda na altura, mas vi o jogo e pisei o mesmo relvado do que ele. Foi assim uma sensação única. Damas era uma referência? Era uma referência, foi sempre uma referência de infância. Na altura, lembro que na infância era o Benfica e Sporting, era o José Henriques e Vítor Damas. Gostava do Sporting, tinha o Vítor Damas. Até porque acho que mesmo depois, mais tarde, de conhecer o que era o futebol e o que era um guarda-redes, continuei a ter sempre essa opinião. Vítor Damas
para além de uma referência, era um excelente guarda-redes. Em termos de agilidade, acho que nunca vi igual. Acho que era espetacular. E assim, como é que se caracterizava? Se É difícil fazer uma autocaracterização, mas acho que evolui até a partir de uma certa altura. Com esta ida para Viseu fez-me muito bem, porque eu tinha uma dificuldade que lembro-me nos primeiros anos, era a saída dos postos. Nunca mais me esqueci essa dificuldade, e a partir daí comecei, e era das coisas que mais gostava muito de jogar fora da baliza. Acho que era rápido a sair, como todos os guarda-redes, assim, tem que ter alguma alguma destreza, e a tal pancada, como se costuma dizer, andar ali aos pés dos avançados, não é pera doce, tem que se ir mesmo, tem que se decidir, são segundos, frações de segundos por vezes, e tem que ser. Mas, como dizia, acho que era ágil, reconheço que era ágil e rápido, era isso. Sim, senhora, chegamos ao final da primeira parte do Bola na Rádio. Voltamos já para a segunda parte. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio. Estamos agora de regresso depois de uma breve pausa para compromissos comerciais. Hoje temos connosco Manuel Sardinha, que nos estava a falar da sua carreira. Estávamos aqui há pouco a falar de grandes clubes que enfrentou. Que grandes jogadores recorda, não só que tenham estado ao seu lado e a ajudá-lo a defender a baliza, mas também do outro lado, aqueles que eram um perigo? Olha, aqueles que estiveram ao meu lado, lembro-me de um guarda-redes, para mim, para além de um grande amigo, era um excelente profissional, que era o Jorge Vital. Chamava Jorge Vital, que jogou inclusivamente no Sporting, que esteve comigo no Lusitano de Évora. Era um excelente profissional, era uma excelente pessoa, e nunca vi como ele a trabalhar. Era um humor de trabalho, tanto era que foi subindo e conseguiu chegar onde chegou, não por cunhas, como costumo dizer, mas por muito mérito. Ele era um grande guarda-redes, era mais baixo do que eu, mas era um indivíduo que tinha uma capacidade de trabalho, uma agilidade, 5 estrelas mesmo, muito, muito bom. Depois, em termos de jogadores de campo, aqueles que nos davam mesmo dores de cabeça, não é? Lembro-me do Benfica, na altura, tinha Magnusson, Admir, Elzo, se não estou em erro. Tinham muito bons jogadores nessa altura. No Porto, o Madger, Sousa, na altura, pronto, esse já era jogador, era guarda-redes, como é óbvio. O Vítor Bahia, foi na altura que o Vítor Bahia também começou. O Vítor Bahia, eu quando fui jogar com o Porto, o Vítor Bahia estava a fazer também o seu segundo, terceiro jogo, por aí também. Isso foi na altura em que eles foram campeões europeus. Foi final da década de 80. Foi na década de 80, mais concretamente no ano de 88, acho que foi 88, na época 88 e 89. Exatamente, por isso já deve ter sido, eu joguei com o Porto já no ano de 89, foi por aí. Lembro-me que nessa altura a equipa do Sporting estava a passar um momento tal e qual como está agora neste momento, a passar. Tinha tido uma época boa anterior, mas naquele ano estava a passar por uma crise. Eu lembro que foram contratados da nossa equipa anterior, do ano anterior, a equipa que tinha subido de divisão, tinha sido contratados 2 jogadores. Lembro o Leal, que ficou lá ainda uns anos depois, mas que no ano da primeira divisão fez a época a rodar connosco, e o João Luís, que era um ponta de lança, também era muito bom. Na altura não me lembro assim de... Tinha o Paulinho Cascavel, que era o ponta de lança do Sporting nessa altura, tinha feito uma época muito boa no Guimarães e depois foi parar ao Sporting. Mas não foi uma época assim por aí além também nem dele nem do Sporting,
nesse ano, mas havia excelentes jogadores, não me lembro assim de mais nenhum para já, mas sim, havia muito bons jogadores. Tem algum jogo que se lembra assim mesmo, assim que tenha sido inesquecível, por um lado, por ter sido decisivo, ou assim por ter sido, ou algum frango que tenha marcado também? Ai. Lembro-me das duas situações. Olha, um que me marcou foi precisamente esse do arranque, o meu arranque na primeira divisão com o Benfica. Por ter sido o primeiro, por ter vindo, ir sempre com o receio da minha recuperação não estar ainda bem feita, porque foi uma lesão muito complicada, ruptura de ligamentos, fratura de menisco, não foi fácil de recuperar, ligamentos cruzados, não foi ligamento lateral. E que correu muito bem, pessoalmente correu muito bem. A imprensa na altura desceu-me alguns elogios, enfim, cai sempre bem, como é óbvio. Curiosamente, o jogo a seguir foi o jogo no Porto, em que bom, vamos continuar na senda, pensei mal, que as coisas não é que me tenham corrido mal, mas acabamos por perder 5-0 e a coisa não correu assim muito bem e também me marcou bastante. Guarda-redes é aquela posição delicada, não é? Basta um erro no final para comprometer uma exibição. Eu costumo dizer que o guarda-redes joga isolado. Não que não faça parte da equipa, não é isso, mas é sempre o último da equipa. Quando sofre o golo, embora se diga quando ganhamos todos, perdemos todos, mas o guarda-redes basicamente não pode falhar, porque se falhar é golo, normalmente. Enquanto um avançado, se falhar um golo, pode até ser decisivo, não é? Mas se não for decisivo, falhou um golo, falhou, um médio falhou um passe, falhou, o guarda-redes falhou uma interseção, é golo. Digo que pode refletir no resultado final. E então eu costumo dizer que o guarda-redes tem que ser psicologicamente forte para conseguir manter uma carreira equilibrada, porque se não o for, certamente acaba cedo. Começa a pensar demasiado, sofreu aquele golo, não devia, as coisas no próximo a seguir, se vai a pensar no anterior, o próximo pode lhe correr mal e por aí afora, e entra em espiral e nunca mais acaba, e parou, tem que acabar por parar, e acho que consegui equilibrar nisso. Também tive pessoas que me conseguiram, iam-me ajudando, acho que cresci como jogador e como pessoa na posição em que tinha, aprendi muita coisa. Regressa depois aqui ao Alentejo, como estávamos a falar há pouco. Como é que foi já depois a fase mais final da carreira, mas ainda antes do futsal? Como é que foi o fim da carreira no futebol? Olha, o fim da carreira no futebol foi onde estava em Elvas, na época 96, 97, se eu não estou em erro. Foi a última época que fiz em Elvas, foi uma subida que nós tivemos, uma subida da segunda para a terceira, disparate, da terceira para a segunda. Fizemos essa época na segunda e eu no final saí e foi para Beja, porque as coisas não estavam assim muito boas em Elvas, a nível financeiro, sempre foi um bocado atribulado, naquela altura foi um bocado complicado. E então eu decidi ir à aventura e fui para Beja, porque tencionava seguir os meus estudos. Na altura tinha iniciado a licenciatura em informática, que acabei por não concluir, não fui aceito em Beja depois. E a ideia era que, como havia o curso à noite lá, eu jogava e depois iria estudar. E assim fui para lá, as coisas correram lindamente a nível desportivo, no desportivo de Beja, mas acabei por voltar depois para Évora, porque o desportivo também não passava por uma saúde financeira muito boa, tinha gente muito boa à frente e sincera e honesta, que não é muito raro acontecer. Tanto treinadores como diretores só tenho a dizer bem de quem lá estava na altura. E como aquilo não estava muito bem, o Lusitano estava numa perspectiva de subida da terceira para a segunda e fui para lá. Tinha um diretor que era amigo meu do Lusitano que ligou-me, tens que vir e não sei o quê. Eu irei se o desportivo assim o entender. Se chegarem a acordo, por mim tudo bem.
E foi o que aconteceu. Eles chegaram a acordo e eu fui para Évora e lá permaneci durante 3 épocas, exatamente. Foi esse ano que fiz a época a meio que acabámos por não subir, subimos no ano a seguir, fizemos um ano de segunda divisão e foi o meu último ano de futebol de 11, a nível nacional, que foi na época 2000-2001. Vivesse-me do futebol até aí. Essa última época já não. Essa última época já tinha um trabalho e jogava futebol. Trabalhava numa corretora de seguros e jogava futebol. Porque a expectativa aí é de mudança de vida, não é? Comecei a pensar, já tinha passado alguns anos assim meio atribulados e para salvaguardar, comecei a pensar em fazer mais qualquer coisa e assim foi. E depois daí para a frente foi sempre. Como é que foi deixar de jogar futebol? Foi um bocadinho complicado, mas foi radical. Passo a explicar a questão do radical. Não foi bem deixar o desporto de lado, porque não foi, como já foi, continuei no futsal, mas assim que terminei o futebol de 11 tive vários convites para continuar a jogar, mesmo em equipas da terceira divisão do distrito de Évora, na altura, que era o Vila Viçosa, que tinha lá como treinador um amigo, Jorge Silvério, que tinha sido meu colega em Campo Maior, em Elvas. Queria que eu fosse ajudar e queria que eu ainda continuasse a jogar e não sei o quê. Eu digo, a minha ideia é voltar para casa, voltar para junto da família e trabalhar, dar um bocadinho mais de atenção a quem tinha tirado algum tempo durante tantos anos e assim foi. Desisti mesmo de futebol, tanto que ainda hoje, embora tenha prestado algumas ajudas, tanto no futsal como no futebol de 11, como adjunto, mas nunca quis sequer enverdar pela carreira de treinador, precisamente por aí, para não voltar. E a experiência no futsal, como é que surge? Foi precisamente para colmatar a falta do futebol de 11. Comecei a gostar, porque lá está, foi o meu início de vida desportiva. Verdade. Foi precisamente no anterior futebol de salão. Gostava imenso daquilo e surgiu um convite. Havia um torneio na altura que se prolongou durante muitos anos e era um bom torneio que fazia, era um torneio de inverno em Elvas, que juntava equipas de pessoal da região. Não me recordo se havia equipas espanholas na altura, penso que não. Acho que era mesmo só pessoal daí da região, era o núcleo do Sporting, era a Belho, acho que não existia ainda na altura, mas era a CIR, era, sei lá, uma série de empresas que faziam, e havia muito boas equipas ali, e fazia-se um excelente torneio. E assim fiz alguns 3 ou 4 torneios, e começou por aí. Até que um dos anos a CIR, passei para a CIR e quiseram entrar no campeonato distrital. Acabámos por entrar nesse ano no campeonato distrital. E a partir daí ficou o bichinho também, gostei. Não foi fácil a adaptação. Era isso que eu lhe ia perguntar, não é igual, não é? Não foi. Posso lhe dizer que os primeiros jogos que fiz fiquei bem amassado. Quais é que são as principais diferenças? Para um guarda-redes. Para um guarda-redes. Para já, a principal de todas é precisamente a forma de cair, a forma de abordar os lances, não tem nada a ver. E eu fazia no futsal aquilo que fazia no futebol de 11. E por isso é que doía, não é? Doía um bocadinho. Ainda para mais, não usava nem cotoveleiras, nem joelheiras, nem nada. Desisti de fazer isso e comecei a fazer como os outros faziam. E obrigava a jogar mais com os pés, ou não? Obrigava-me a jogar mais com os pés também, sim. Mas e sentia-se à vontade? Sim. Curiosamente, jogar com os pés foi uma das coisas que comecei mais tarde a desfrutar, a jogar mais. Porque não era daquelas coisas... As regras do futebol de 11 assim o permitiam anteriormente, porque era possível fazer um atraso ao guarda-redes de qualquer lado, era possível, mesmo dentro da área, fazer atrasos. E nunca houve a necessidade, se calhar, também do guarda-redes desenvolver tanto o jogo com os pés. A partir de uma determinada altura, sim, começou a haver essa necessidade. Eu sempre gostei de jogar com os pés e não era propriamente o chamado pés de barro, mas desenrascava. E no futsal, depois obrigou-me ainda mais. Estávamos aqui a tocar na evolução do guarda-redes. Jogou em clubes, segunda divisão, primeira divisão.
hoje vê-se muito aquele treino específico do guarda-redes com engenhocas mesmo, que permitem melhorar muito. Nessa altura já havia esse tipo de instrumentos? Não, pelo menos comigo eu nunca passei por isso. É provável que em outros clubes com mais condições, com outro gabarito, sim, provavelmente poderia haver. Peço desculpa. Não aquilo que há hoje, mas sim, é provável que já existissem alguns artefactos, chamamos assim, para melhorar as condições do guarda-redes. Basicamente é para melhorar a atenção, melhorar a reação, fazer alguns testes sobre aquilo que efetivamente depois se passa no jogo. Basicamente é isso. E lembro-me que eles, por exemplo, no futsal, que é que eu estou mais ligado agora, se utilizam várias engenhocas, passo a expressão, para testar a atenção do guarda-redes. E acho que isso é extremamente interessante e põe o guarda-redes sempre em alerta. Esteve no futsal até há pouco tempo, há meia dúzia de anos, como estávamos há bocado a falar. Exatamente. Aí foi já a desligar mesmo? Não. Ou ainda continua a darem umas futeboladas? Continuo nos torneios de verão, sim, ainda gosto. E a malta do núcleo do Sporting, principalmente, tem sido os últimos anos que tenho jogado com eles. Temos feito torneios de verão, fazemos o torneio do Ataleão, temos o torneio dos núcleos em Elvas, que também temos ido sempre, e tem corrido bem. Os guarda-redes normalmente jogam até mais tarde, não é? Mas notou muito fisicamente a perda de capacidades, por assim dizer? Sim, é verdade, vamos perdendo capacidades. Nota-se mais quando se começa a deixar de ter uma rotina desportiva. Sim, nota-se. E a parte muscular é diferente do indivíduo que tem 20 e poucos anos de quando começa a ter 40 e daí para a frente. Se tu trabalhas com alguma assiduidade quando tens 20, 30 anos e passas uma semana sem trabalhar, não notas muito, mas se o fizeres com outra idade é completamente diferente. O teu tempo de recuperação é diferente, as dores também. Sim, é muito, muito diferente. E a gente perde capacidades, como é óbvio. Ganha-se noutras coisas, experiência, na experiência, na concentração, mas depois falta o resto. Eu sei que aquilo vai ser assim e fazê-lo. O futebol e o futsal, que ainda mantém vivos, ainda o apaixonam? Claro, e há de ser para sempre. Se me dizer, como a Amália diria, até que a voz mudou, não é? Eu vou continuar. Que referências é que tem hoje? Quando olha para os relevados e para as quadras em Portugal, quem é que são os grandes guarda-redes? André, neste momento eu gosto imenso do desporto, gosto imenso do futebol, mas não sou um acompanhante assíduo, precisamente porque, sei lá, acho que a envolvência do futebol não é aquilo que era anteriormente. E isso também desgosta-me um bocado. Gosto do desporto pelo desporto, e não aquilo que se vê, a ganância de ganhar. Eu gosto imenso do desporto, mas desporto pelo desporto, quem ganha merecidamente ganha, quem não ganha não há secretarias, não há, sei lá, não sei, gosto de referências. Em termos de referências, não tenho uma referência assim muito hoje. Não tenho, não. Como guarda-redes, por exemplo, gosto imenso, embora seja sportinguista, mas gosto imenso do guarda-redes que o Benfica tem, o Vlaco Dimos. Acho que é um excelente guarda-redes, por exemplo. Mas andou a ser questionado agora nos últimos tempos? Sim, havia sim, aquela sim, sensação de que tem que se arranjar mais um, tem que se arranjar mais um. E ele deu uma excelente resposta. Deu uma excelente resposta. Tem um outro miúdo do Porto que também parece ser um bom guarda-redes e o Maximiano do Sporting também, com muita margem de progressão ainda, com muito para aprender, mas eu acho que destes três que falei, o Acodimos acho que é o melhor nesta altura. Disse aí que ainda recebeu alguns convites, mas nunca pensou em seguir a carreira de treinador. Não, até muito sinceramente. Mas o treinador de guarda-redes também desempenha uma função muito importante. E essencial. Muito mesmo essencial. Eu, a maior parte a minha fase inicial, a minha fase de formação, nunca tive treinador de guarda-redes.
O que nós fazíamos era, no final do treino, o treinador ficava connosco a dar uns pontapés, etc. Ou seja, se não houvesse um bocadinho de vontade também da minha parte de querer continuar e ficar a trabalhar por gosto, se calhar tinha-me perdido também um bocado. Mas não, como gostava daquilo que fazia, continuava e graças a Deus isso ajudou-me. Mas reconheço que é essencial a existência de um treinador de guarda-redes. É uma posição muito específica, tem formas de trabalhar completamente diferentes dos jogadores de campo e, aliás, mesmo hoje os jogadores de campo felizmente trabalham-se de forma diferente do que trabalhavam aqui há 20 a 30 anos atrás. Essa porta está fechada de uma carreira de treinador? Está mesmo. Estamos já a entrar mesmo na fase final. Houve algum convite que tivesse recusado ou algum convite que gostasse de ter recebido? Digamos que houve um convite que não chegou a ser convite. Posso explicar. Na altura, antes de sair do Lusitano para Viseu, e depois de ter feito uma boa época no Lusitano, tive a informação dos diretores do Lusitano que na altura tinha o Vitória de Guimarães e o Marítimo. Pessoalmente nunca me chegou qualquer tipo de informação, por isso é que eu digo que não sei se efetivamente existiu ou não. Na altura gostava, sim. Aconteceu, esqueci-me de referir uma coisa, na altura quando fui para Viseu, o Viseu estava na 2ª divisão e tive efetivamente, e esse foi um convite efetivo para uma equipa da 1ª divisão, na altura que era o Farense. E o Farense na altura era treinado pelo Dinis Vital e ele, quando soube que eu queria sair, convidou-me para ir para lá. O guarda-redes na altura era o Delgado e não me lembro de mais, mas lembro-me que na altura era o Delgado, que inclusivamente acabou por não fazer a época toda por um problema qualquer, que ele acabou por sair. E por acaso tive muita pena de não ter aceito esse convite, mas já tinha assinado pelo Académico Viseu. Não gosto de dar o dito por não dito. E acabou por chegar depois à 1ª divisão. E acabei por chegar à 1ª divisão, exatamente. Manuel, espero que tenha gostado desta experiência. Claro que sim. Agradeço mais uma vez o convite e não gosto de dar parabéns antecipados. Espero É verdade. que corra tudo bem, que haja pelo menos mais um ano. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, por ter vindo partilhar connosco a sua história. É isso que nós tentamos fazer neste programa, levar a bola à casa de todos os que gostam do desporto rei aqui no Alto Alentejo. Espero que assim continue, espero que continue a vir cá mais pessoas ligadas ao desporto para contar as suas histórias e que vocês bem merecem para continuar com a rádio no ar. Muito obrigado. Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, na quinta-feira, a partir das 19 horas. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade. O passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.